Os Estados Unidos afirmam possuir mais de 8.000 toneladas de ouro. Mas e se eu dissesse que ninguém realmente viu esse ouro há décadas? Supostamente, essas barras estão armazenadas em cofres fortemente guardados, o mais famoso dos quais é o Depósito de Ouro de Fort Knox, em Kentucky, que sozinho abriga cerca de 4.580 toneladas, quase metade da produção do país. O restante está dividido entre a Casa da Moeda dos Estados Unidos e o Banco da Reserva Federal de Nova York. No total, as reservas dos Estados Unidos permaneceram em cerca de 8.100 toneladas, por décadas, com apenas pequenas mudanças. O valor de todo esse ouro, ou chamado valor contábil, é definido em um preço muito específico, 42,22 dólares por onça, totalizando cerca de 11 bilhões de dólares. No entanto, há um problema com esse preço. Ele está muito abaixo do valor de mercado atual. Nos preços de mercado recentes, esse ouro valeria centenas de bilhões de dólares. A reserva de ouro dos Estados Unidos é extremamente valiosa, mesmo que seu valor contábil oficial não tenha sido atualizado desde a década de 1970. Mas por quê? Certamente as reservas de ouro são revisadas todos os anos. Ou deveriam ser, mas não são. Recentemente, os bancos dos Estados Unidos estão transportando milhares e milhares de barras de ouro de Londres para Nova York, gerando muitas teorias sobre o que realmente está acontecendo. Então, a questão é, se olhássemos lá hoje, o que encontraríamos? Por que o governo não faz simplesmente uma auditoria e nos conta? E se estiver faltando, como isso afetaria as pessoas comuns? Esta é uma das histórias mais interessantes que você vai ouvir. Venha para o mundo das finanças e fique por dentro de tudo aqui no canal Império Econômico. O ouro faz parte da tradição mítica da América e, ao longo da história, houve rumores de que os Estados Unidos não têm o ouro que dizem ter. Mas primeiro, preciso perguntar: como os Estados Unidos acabou com mais de 8 toneladas de ouro? Em 1933, durante a Grande Depressão, o presidente Franklin Roosevelt pôs fim ao padrão ouro para cidadãos dos Estados Unidos e ordenou o confisco da maioria do ouro detido privadamente por meio da Ordem Executiva 6.102. Os americanos foram obrigados a entregar todas as suas moedas de ouro e todas as suas barras de ouro ao governo em troca de dólares de papel. Isso foi muito controverso na época e resultou em um enorme fluxo de ouro para o Tesouro dos Estados Unidos. Para armazená-lo, o Fort Knox foi construído em 1936 e, em 1937, houve trens cheios de ouro apreendido e confiscado, que foi movido para esses novos cofres. À medida que as tensões globais aumentaram antes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos adquiriram ainda mais ouro de outros países para ajudá-los a proteger-se de um colapso econômico em razão da guerra. Em 1941, as reservas de ouro dos Estados Unidos atingiram o pico. No final de 1941, Fort Knox, sozinho, detinha cerca de 20.000 toneladas métricas. Naquela época, os Estados Unidos controlavam cerca de 23% das maiores reservas de ouro do mundo. Uma concentração de riqueza diferente de qualquer outra na história humana. Tudo isso aconteceu porque décadas de superávites comerciais e a entrega de ouro da Europa, que foi dado aos Estados Unidos para custódia durante a Segunda Guerra Mundial, fizeram do ouro uma grande parte do sistema monetário americano. Sob o Acordo de Bretton Woods de 1944, o dólar americano estava diretamente ligado ao ouro a 35 dólares por onça, e outros países também vincularam suas moedas ao dólar. A enorme pilha de ouro da América deu confiança a outros países no valor da moeda norte-americana. Então, nas décadas do pós-guerra, dos anos 1950 aos anos 1960, tudo começou a se reverter. As reservas de ouro dos Estados Unidos começaram a diminuir, e a América começou a registrar o que são chamados de déficits comerciais, gastando muito dinheiro em compromissos no exterior.
Os Estados Unidos estavam enviando dinheiro para países de todos os lados, e em pouco tempo, os países começaram a pedir seu ouro de volta, em troca dos dólares que haviam mantido, o que era permitido na época sob o Acordo de Bretton Woods. Sistematicamente, o ouro fluiu dos cofres dos Estados Unidos para pagar outros países, e os ativos dos Estados Unidos caíram do pico que tinham atingido na Segunda Guerra Mundial. Em 1971, as reservas de ouro dos Estados Unidos estavam em um nível semelhante ao de hoje. Os Estados Unidos tinham que tomar uma providência urgente para conter essa debandada do ouro de seus cofres. E o que os Estados Unidos fizeram? Utilizaram uma espécie de golpe, mas juridicamente legal. O presidente Richard Nixon fechou a Janela do Ouro em 15 de agosto de 1971, encerrando a convertibilidade do dólar em ouro. Essa ação quebrou o Acordo de Bretton Woods e colocou o mundo em um padrão de moeda fiduciária ou papel puro. Nesse ponto, os Estados Unidos decidiram manter o que restava do ouro, em vez de continuar permitindo que as pessoas o resgatassem. A próxima pergunta é: se o dólar americano não é mais lastreado em ouro, por que o Federal Reserve supostamente ainda tem tanto ouro? A verdade é que não tem. Na realidade, o Federal Reserve não possui diretamente nenhum ouro do país desde 1934, porque todo o ouro do Federal Reserve foi transferido para o Tesouro. Mas o Federal Reserve tem uma reivindicação sobre ele na forma de um certificado de ouro emitido pelo Tesouro. Esse certificado de ouro é registrado no balanço do Federal Reserve, que é uma espécie de portfólio de ativos, totalizando sua reserva de ouro em cerca de US$ 1 bilhão, o que representa o estoque oficial de ouro da nação. Portanto, o Federal Reserve mantém o certificado e o ouro físico permanece nos cofres do Tesouro. Mesmo que o dólar americano não seja mais lastreado em reservas de ouro, o ouro ainda desempenha um papel importante no que dá ao dólar seu valor de garantia. Desde 1973, o ouro foi fixado na taxa de US$ 42 por onça, totalizando US$ 11 bilhões no papel. Mas, na realidade, o valor de mercado é muito maior. No entanto, o Tesouro não faz o que é chamado de mark-to-market do ativo. E é por isso que qualquer aumento no preço de mercado do ouro hoje não é refletido em suas contas oficiais. Então, por que manter todo esse ouro? A razão pela qual os Estados Unidos têm tanto ouro é porque ele é visto como uma proteção contra o risco cambial. O senador Rand Paul disse uma vez que o ouro ainda dá valor ao dólar e que é por isso que não nos livramos dele. Ele também chama a atenção para o fato de que o ouro ainda tem valor e, implicitamente, o que dá credibilidade à moeda norte-americana. É um símbolo de estabilidade herdado da antiga era da história monetária. Mas aqui está o que é interessante. Se o ouro fosse avaliado a preço de mercado e o preço fosse elevado de US$ 42 a onça para o valor de mercado atual, em teoria, o Tesouro poderia emitir mais certificados de ouro para o Federal Reserve em troca de mais dólares. É por isso que as pessoas apontaram que deveríamos olhar para a reavaliação das reservas de ouro dos Estados Unidos a preços de mercado, para que possamos adicionar centenas de bilhões de dólares aos ativos do Tesouro. Se o Tesouro tivesse mais ativos, poderia usá-los para reduzir a dívida nacional e estabilizar a economia. Então, por que não fazemos isso? Aqui é onde entram algumas teorias realmente interessantes. Embora o governo dos Estados Unidos nos diga que o ouro ainda está lá e está muito seguro, muitas pessoas não acreditam no governo. Em primeiro lugar, há muito sigilo em torno de tudo isso. Você não pode simplesmente visitar Fort Knox e os outros cofres para ver o ouro. E isso alimentou muita especulação de que nem tudo é o que parece. Nos anos 1960 e 1970, por exemplo, várias pessoas afirmaram que a maior parte do ouro de Fort Knox foi secretamente removida.
com rumores sugerindo que o presidente Lyndon B. Johnson enviou toneladas de ouro dos Estados Unidos para Londres no final dos anos 1960. De acordo com essa teoria, o estoque de ouro dos Estados Unidos pode ter sido usado ou emprestado sem o conhecimento do povo americano, e Fort Knox se tornou uma enorme casca vazia guardada para exibição. Essas alegações realmente capturaram a imaginação do público, especialmente à medida que o suprimento de ouro dos Estados Unidos encolhia rapidamente nos anos 1960. Outras pessoas dizem que não, que os Estados Unidos têm todo o ouro. Mas o ouro em Fort Knox não pertence realmente aos Estados Unidos. Historicamente, Fort Knox salvaguardou o ouro de outros países durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. O ouro de países europeus, por exemplo, foi armazenado nos Estados Unidos para protegê-lo das ameaças nazistas e soviéticas. Então, talvez os Estados Unidos tenham o ouro, mas ele não seja nosso. No entanto, de acordo com relatos oficiais do governo, quase todo o ouro de propriedade estrangeira foi transferido para os países proprietários há muito tempo. E o Fort Knox, hoje, deveria ter somente o que resta do ouro de propriedade dos Estados Unidos armazenado em seus cofres. Outras pessoas acreditam que o ouro dos Estados Unidos foi trocado ou emprestado secretamente, mas funcionários do alto escalão do governo dos Estados Unidos negaram essas alegações, afirmando que nenhuma barra de ouro do Tesouro está comprometida com empréstimos ou trocas. Algumas pessoas acreditam que algumas das barras de ouro das reservas oficiais podem ser barras falsificadas, feitas de tungstênio ou outros metais e banhadas com ouro. O tungstênio tem uma densidade quase idêntica à do ouro, tornando possível criar uma barra que passe em um teste de peso, mas não seja ouro puro. Essa teoria ganhou força a partir de um relatório não verificado de 2009, que alegava que a China recebeu um lote de barras de ouro que se revelaram falsas. Embora esse relatório nunca tenha sido confirmado, ele despertou especulações de que, se barras falsificadas existem no mercado, talvez até Fort Knox as tenha. Essa foi uma teoria tão grande que o congressista Ron Paul questionou publicamente se as barras de ouro de Fort Knox são autênticas ou se algumas delas poderiam ser esses tijolos de tungstênio banhados com ouro. Durante a crise financeira de 2008, as pessoas acreditavam que os Estados Unidos poderiam ter vendido ou alugado silenciosamente parte de seu ouro para suprimir preços ou levantar dinheiro. Mas espere, se algumas pessoas acreditam nisso e supostamente não é verdade, por que o governo não faz simplesmente uma auditoria e revela ao povo americano o que realmente está acontecendo? A resposta é complicada. O governo afirma que o ouro é auditado, mas nunca houve uma auditoria abrangente e atualizada que tenha sido publicada. Aqui está o que sabemos. Quando o presidente Eisenhower assumiu o cargo em 1953, circulavam rumores de que parte do ouro de Fort Knox havia sido usada para pagar contas de guerra, e, em resposta, um grupo de auditores realizou uma inspeção limitada do ouro. Isso é citado como a última auditoria completa do ouro dos Estados Unidos, que ocorreu há mais de 70 anos, embora também não tenha sido bem detalhada e minuciosa, levando em consideração os padrões modernos de auditagem. Relatos dizem que foi essencialmente uma verificação pontual de cerca de 5 a 7% das barras de ouro, e os auditores não contaram ou testaram cada barra, mas sim a auditoria foi feita por amostragem, o que pareceu suficiente para dizer que, naquela época, o ouro parecia estar em ordem. As pessoas nos anos 1950 disseram: "Ok, acreditamos em nosso governo." Então, nos anos 1970, a economia dos Estados Unidos começou a enfrentar dificuldades, com alta inflação, o choque do petróleo e o país saindo do padrão ouro.
A questão do ouro começou a ser levantada novamente, e os cidadãos americanos perguntaram-se: onde está o ouro? E em 1974, um advogado de Washington publicou um livro alegando que 20 bilhões de dólares em ouro estavam desaparecidos de Fort Knox. E essa história se tornou muito popular. Para silenciar os céticos, o Tesouro decidiu fazer uma espécie de show para provar que todos estavam errados. Em 23 de setembro de 1974, o cofre de Fort Knox foi aberto para 100 congressistas e membros da mídia. Foi a primeira vez que estranhos puderam ver o interior em muito tempo. Os visitantes viram pilhas de barras de ouro e até puderam segurar algumas delas para fotos. Um repórter de rádio disse: tudo o que posso dizer é que vi ouro lá dentro. No entanto, esse evento é às vezes erroneamente referido como uma auditoria. Mas, na realidade, nenhuma auditoria minuciosa foi realizada durante essa visita. A turnê durou apenas algumas horas. Apenas uma sala do cofre foi aberta para visualização. Nenhuma barra foi testada ou pesada, e os números de série não foram verificados em relação aos registros. Foi basicamente um golpe de relações públicas do governo americano. Então, em 1974, o Tesouro dos Estados Unidos e o Escritório de Contabilidade Geral criaram um programa de auditoria mais sistemático e de 1975 a 1981 houve uma série de auditorias anuais em partes do ouro, com supervisão do Escritório de Contabilidade Geral e da Casa da Moeda dos Estados Unidos. Essas auditorias envolveram a abertura do cofre, a contagem de barras e o teste de amostras aleatórias para pureza. Em 1981, relataram que não foram encontradas discrepâncias entre os números registrados e os números reais de ouro em armazenamento, mas isso também não foi uma auditoria de 100%. O último relatório observou que cerca de 22 milhões de onças haviam sido verificadas, o que representa aproximadamente 80% do ouro de propriedade dos Estados Unidos, e, em termos de barras de ouro, eles verificaram apenas 21% das barras de ouro por número de série. Depois de 1981, no entanto, as auditorias pararam, e desde os anos 1980, de acordo com a Casa da Moeda dos Estados Unidos e o Tesouro dos Estados Unidos, o ouro é inventariado e auditado regularmente com base na seguinte premissa: o povo americano deve confiar no que diz o seu governo. Os detalhes dessas auditorias, é claro, não são divulgados ao público, até 2017. Foi quando o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, fez uma visita publicizada a Fort Knox, juntamente com o senador Mitch McConnell e alguns outros funcionários do governo americano. Foi a primeira vez que um secretário do Tesouro em exercício visitou Fort Knox desde 1948. Após a visita, Mnuchin disse: fico feliz que o ouro esteja lá. Infelizmente, uma visita de membros do governo ainda não é uma auditoria real. E isso traz até hoje uma incerteza sobre a veracidade das alegações. Uma das maiores razões pelas quais as pessoas estão falando sobre ouro novamente é por conta da guerra comercial e dos relatos de que os bancos estão transportando mais de 8.000 barras de ouro, cerca de 2% do total, de Londres para os Estados Unidos. Algumas pessoas acham que isso absolutamente confirma que os Estados Unidos estão sem ouro, mas a verdadeira razão é outra. É uma estratégia bancária chamada arbitragem. E aqui está como funciona. Atualmente, o JP Morgan e o HSBC estão literalmente transportando barras de ouro pelo Oceano de Londres para Nova York. E estão fazendo isso porque estão tentando corrigir suas finanças de curto prazo e ganhar algum dinheiro extra enquanto fazem isso. Isso ocorre porque, neste momento, o ouro é mais caro em Nova York do que em Londres, cerca de $20 por onça. Sabemos que não parece muito, mas, quando você está lidando com bilhões de dólares em ouro, isso leva a uma escalada, que pode gerar lucros astronômicos muito rápido. O JP Morgan e o HSBC
são o que chamam de formadores do mercado de ouro no mundo, o que significa que ajudam a mover o ouro pelo mundo e fornecem liquidez a compradores e vendedores. Parte de seu plano de negócios é o aluguel de ouro, vamos dizer assim, onde emprestam ouro físico a outros bancos, investidores e instituições e, em troca, ganham juros sobre esses empréstimos. Mas aqui está o problema. Quando emprestam o ouro, eles protegem seu risco vendendo contratos futuros de ouro em Nova York. Em termos simples, estão apostando que o preço do ouro permanecerá estável para não assumir riscos desnecessários. No entanto, algo deu errado. Houve tensão geopolítica e incerteza, especialmente em torno das novas tarifas de Trump. Então, o preço do ouro em Nova York subiu mais do que em Londres. Isso significa que as operações de curto prazo dos bancos, ou suas apostas em contratos futuros de ouro, agora estão perdendo dinheiro. Para parar de perder dinheiro, eles estão fisicamente movendo o ouro de Londres para Nova York, para que possam liquidar seus contratos futuros e fechar suas operações de curto prazo sem sofrer grandes perdas. Isso é chamado de arbitragem. Ao transportar ouro físico para Nova York, eles podem vendê-lo a um preço mais alto, usar esse dinheiro para cobrir seus compromissos imediatos e talvez embolsar parte da diferença. Só o JP Morgan está reportadamente movendo mais de 4 bilhões de dólares em ouro pelo Atlântico. É isso que eles realmente estão fazendo. Não é necessariamente uma enorme conspiração para Fort Knox, mas mesmo essa explicação, por si só, não é boa o suficiente. Até Elon Musk acha que deveríamos auditar Fort Knox. Ele sugeriu abertamente transmitir ao vivo os cofres. Por quê? Vamos ser honestos. Quem não gostaria de ver o que há lá dentro? Então, por que o governo simplesmente não faz isso? É realmente uma questão de segurança? Ou eles estão tentando esconder algo? O que mais interessa é que sempre houve essa dualidade entre o que nos dizem e o que realmente está ocorrendo com o ouro americano. Economistas como Barry H. Green e outros banqueiros renomados dizem que o Federal Reserve e o Tesouro não têm motivo para mentir para nós sobre o ouro. Fazer isso seria um enorme escândalo com pouco benefício. Há muitos que discordam disso. Acham que há muitos indícios para que os rumores não sejam verdadeiros. De um lado, temos funcionários do alto governo nos dizendo que tudo está bem, que as auditorias foram verificadas, e de outro lado, temos Elon Musk tweetando e dizendo que o ouro deveria ser auditado e transmitido online para todo o povo americano. Então, as pessoas realmente não sabem em que acreditar. Será que faz sentido que tantas pessoas sejam céticas? Devemos acreditar que uma enorme quantidade de tesouro que nunca é vista, nunca é auditada, não foi de alguma forma adulterada? E será que ainda está lá? O engraçado é que o governo poderia responder a 99% dessas suspeitas realizando uma auditoria pública, barra a barra, com observadores independentes. Até agora, optou por não fazer isso e, em vez disso, optou por convidar membros do governo para verificar suas alegações. Talvez eles sintam que é devido ao custo ou à segurança, ou que é desnecessário. Qualquer que seja a razão, a verdade é que não sabemos realmente se o ouro ainda está lá ou não. O fato de não sabermos é um problema em si. Se descobríssemos que o ouro dos Estados Unidos está desaparecido, isso poderia desencadear um pânico global enorme. A credibilidade do dólar desmoronaria, a inflação poderia disparar e os países poderiam começar a exigir moedas lastreadas em ouro novamente. Poderia ser uma das maiores crises financeiras da história mundial, razão pela qual acredita-se que devesse exigir uma resposta concreta do governo americano. O ouro está lá ou não, já está na hora de descobrirmos. Por enquanto, não há evidências concretas de que qualquer ouro dos Estados Unidos esteja desaparecido. Todos os sinais apontam que ele ainda está lá, seguro e intacto. E talvez, quem sabe,
Elon Musk transmita ao vivo e nos mostre tudo isso algum dia. Mas realmente saberíamos o que estamos vendo se ele fizesse isso? Sabemos que hoje em dia, com a tecnologia das inteligências artificiais, tudo é possível. E agora voltamos ao início. Nunca houve uma auditoria completa, certo? O governo americano, até a presente data, não cogita permitir que testem as barras de ouro uma a uma, certo? Então ficamos, como sempre, à mercê do que diz o governo americano, torcendo para que tudo realmente esteja em ordem no Fort Knox e que a economia global não seja ainda mais prejudicada. E nós, aqui do canal Império Econômico, adoraríamos ouvir suas teorias sobre o que você acha que está acontecendo. Não esqueça de comentar e inscrever-se no canal, e clique no botão de curtir para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo notícias do mundo das finanças. Ficaríamos felizes em vê-los de volta aqui no próximo vídeo.